só me ajeitar aqui. Ai. Oi. Oi, vizinhas e vizinhos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo vai ser um vídeo bem complicado pra mim fazer, mas eu precisava. Deixa eu trazer vocês um pouquinho mais perto, peraí. Acho que assim vai ficar melhor. Ficar mais perto, né? Talvez vocês consigam até me entender melhor. Gente, como eu disse, esse vai ser um vídeo complicado pra mim fazer, porque envolve outras pessoas, envolve filho, envolve família. Então é muito difícil de falar sem prejudicar ninguém, sem usar palavras que o YouTube derrube, né, o vídeo. Não vou tirar óculos, senão não enxergar. Vou começar do começo, tá? Bem do comecinho, assim. Hoje é dia 7 de janeiro, 00:30. Não consegui dormir. Então vim gravar esse vídeo, bater um papo com vocês, desabafar um pouco, pra eu tentar, né, aliviar um pouco o aperto que tem dentro do meu peito, pra eu conseguir descansar. A Nala tá na porta, vou abrir pra ela. Então, voltando no começo, eu engravidei do Heitor. Eu tinha 27 anos, uma idade boa, né? Eu sabia o que eu tava fazendo. É um filho que eu não esperava, né? Mas a partir do momento que você não se previne, você não se, né? Você já imagina que em algum momento talvez aconteça. Então eu queria, mas não estava programando. Mas eu queria. No coração eu já sabia que eu queria. Então, quando eu descobri a gravidez do Heitor, me assustei pelo fato de estar há 5 meses de namoro com o pai dele. A gente tinha 5 meses de namoro e eu descobri a gravidez. Foi um susto. Éramos novos. Ninguém planejava de imediato, né? A gente planejava assim, mais pra frente. Então foi um susto, né? Virou nossa vida de cabeça pra baixo. Mas muito bom. Porque nós crescemos, né, como pessoa, crescemos em diversos aspectos da vida. Eu acho que essa mudança foi mais brusca pra parte dele do que pra minha. Porque pra mim, independência é tudo, né? Era um sonho poder ter um canto, né? Ter a minha família, né? Já pro homem, eu acho que é um pouco mais complicado, porque ele vinha numa fase muito boa da vida dele, que ele morava com os pais, não tinha responsabilidades, não tinha dívidas, tinha um carro que ele queria, né? Na época eu já tinha o meu Celtinha, eu era muito feliz com o meu Celtinha, eu era muito bem resolvida com o meu Celtinha. Hoje, infelizmente, ele não tá mais comigo. Então, quando
a gente descobriu o Heitor, ele quis vender, né, o carro que ele tinha, porque a nossa intenção era reformar a casa de baixo que tinha na casa dos pais dele, pra gente morar lá até a gente ter condições de comprar o nosso canto. Por fim, ele vendeu o carro, que era muito bom, que eu também gostava muito. Pegou outro que deu vários problemas. E por fim a gente acabou não indo morar na casa dos pais dele, né? A gente tentou um financiamento na MRV e não foi aprovado. E aí depois a gente tentou um financiamento na Tenda e foi aprovado, graças a Deus, muito rápido, muito tranquilo, facilitaram, né, pra gente. Então, esse apartamento, que é esse que eu tô hoje, foi esse apartamento que a gente conseguiu. A gente comprou ele na planta, ainda tava construindo, quando o Heitor fez 1 ano, a gente fez a vistoria. Não, antes do Heitor fazer 1 ano. Eu não lembro se foi no aniversário de 1 ano dele que a gente fez a vistoria, eu pego a chave, não lembro. Mas enfim, então a gente pegou, né, as chaves e a ideia inicial era reformar tudo, deixar completinho pra depois a gente vir. Só que eu tive vários problemas na casa da minha mãe e não foi possível essa espera. Então a gente só colocou o piso e entrou pra dentro com o que a gente tinha. Ele já havia comprado, antes de pegar as chaves, geladeira, lave-seca. Então a gente já entrou com isso, né? Ele tinha uma TV. Aí a gente entrou com um cooktop que eu tinha comprado, colchão inflável e isso. Desde a minha gravidez, ele já dava alguns sinais de que ele não era uma pessoa fácil. Minha mãe tentou me alertar diversas vezes e eu não aceitei, eu não quis ouvir, porque eu tava grávida. Era meu sonho viver essa família, era meu sonho tentar fazer dar certo, era meu sonho. Na nossa cabeça a gente sempre acha que a pessoa vai mudar, né? Tinha grandes motivos pra mudar, mas talvez nunca foi o plano dele. Então, depois que a gente se mudou, de início a convivência era ok. Com o tempo ele foi se mostrando uma pessoa completamente diferente, que hoje eu acredito que era o que ele sempre foi, só que no começo a gente sempre mascara, né? Ou porque a gente quer conquistar, ou enfim, sei lá, eu sei que parecia que ele também de alguma forma queria sair dos pais dele, da casa dos pais dele, né? Pra ter a liberdade dele. E quando ele veio, né? Quando a gente fez a nossa casa, a nossa família, eu acho que ele se frustrou com tamanha responsabilidade, porque é diferente, né? De você sair de uma casa que tem tudo de mão beijada, não tem despesas, né? Não tem responsabilidades para você virar chefe de uma família, né? Ter um filho para criar, né? Ter contas para pagar, que não são poucas. Então isso frustra a pessoa, porque a pessoa acha que vai casar e vai ser, né? Tudo de mão beijada, a mulher vai ser empregada, né? Só que assim,
eu sentia que ele me via dessa forma, como uma empregada. Eu sempre tive muito prazer de fazer pela minha casa, pela minha família, tudo que eu fazia, tudo que eu faço. Mas eu não via reconhecimento de tal forma. Para ele, eu acho que na cabeça dele, eu tinha que colocar ele num pedestal, eu tinha que ser o rei, tinha que lamber o pé dele, não sei. Enfim, e aí eu comecei a ver os sinais, né? É complicado, é muito complicado. Ele, quando não bebia, era uma pessoa, quando bebia era outra. E todas as vezes que ele bebia, ele soltava tudo que estava dentro dele. Então, casada, no mesmo teto, ele jogava na minha cara diversas vezes que se não fosse ele eu não teria nada, que tudo que tem aqui é graças a ele, como se eu não fizesse nada, como se eu não fosse nada. Dava tratamento de silêncio, ficava dias e dias sem falar comigo, me humilhava, me deixava chorar, sabia que eu ia dormir chorando, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa. Eu sempre falei pra ele que eu nunca fui ligada a dinheiro. Não só pegada a dinheiro. Se eu tenho, bem. Se eu não tenho, amém. Então a única coisa que eu queria era amor, carinho, respeito, admiração. E na cabeça dele era só dinheiro, bem material, né? Parecia que só isso tinha valor na cabeça dele. E na minha cabeça, minha família era valiosa. Então eu aceitei muita coisa calada pra tentar fazer essa família viver, sabe? Então eu me anulei, eu me tranquei, eu me fechei pra tudo, pra amizades, pra tudo. E aí, no final de 2023, eu descobri um pré-câncer no colo do útero. No início de 2024, começou meu tratamento, né? Começou bateria de exames, né? Consultas e consultas. E o nosso relacionamento já tava. Então, parei a academia, parei tudo. Foquei nisso, né? Foquei no tratamento. E nessa época eu já sabia que a gente não daria certo. Então, eu meio que fui me preparando psicologicamente, né? Procurei uma casa, aluguei a casa. Eu tinha conseguido cama de doação, tinha conseguido comprar uma geladeirinha, né? Aí eu fui guardando lá naquela casinha. Minha casa alugada tem vídeo aqui no canal sobre ela. Muitas saudades, inclusive. E aí, na metade do ano de 2024, quando eu operei, a gente se separou oficialmente. Então, no período da recuperação, eu tive 14 dias de afastamento do trabalho por conta da cirurgia, porque eu operei o colo do útero. No período da recuperação, a gente se separou oficialmente. Então, ele pegou as coisas dele e foi pra casa dos pais. E eu fiz toda a mudança e fui pra casa alugada. Foi um período muito difícil pra mim,
porque eu trabalhava no noturno. Então eu tinha que deixar o Heitorzinho com a babá. E eu sofria muito, porque a gente é muito colado. A gente dorme nariz com nariz. Então foi uma fase muito difícil pra mim. O Heitor sentia minha falta. Ele sentia a falta do pai dele. Ele deu muito trabalho na escola. Fui chamada diversas vezes na escola, né, por conta dos comportamentos dele, enfim. E nesse período, o pai dele parecia que tinha sofrido muito também, né, dava sinais de que tinha sofrido muito. Então ele chorava muito, ele se ajoelhava, pedia para ter a família dele de volta. E eu amava ele. Nessa época que a gente se separou, apesar de tudo, eu amava ele. Eu nutria sentimentos por ele. Então eu dei uma chance. Dei uma chance, porque eu pensei, eu falei, meu Deus, se agora dá certo, se agora ele muda, né? Pensei nisso. Então eu dei mais uma chance. Não me sinto a pior pessoa do mundo por ter feito isso, porque tanto eu como muitas outras tentam, né, reconstruir suas famílias. Eu acho muito digno, eu acho muito bonito você tentar, né? Só que só vai dar certo quando os dois querem, né? Porque o relacionamento ele é composto por duas pessoas, não só por uma. Só que o meu sempre foi composto só por mim. Só que eu ainda tinha esperança de que ele fosse melhorar, de que ele fosse mudar. Então, no começo, né, assim que a gente voltou, ele melhorou um pouco. Não deu muito tempo, ele piorou de novo. Continuou fazendo várias coisas erradas, de falar com outras mulheres, seguir outras mulheres nas redes sociais, curtir. Assim, eu não vejo problema desde que fosse uma coisa inocente. Mas não era inocente, era meio que caçando, sabe? Meio que procurando. E eu em casa? Eu em casa era o quê? Nada. Então, isso me magoava muito. Eu peguei muita coisa, né, no celular dele. Até que eu abri mão, eu falei, eu vou parar de mexer, porque toda vez que eu sinto de mexer, que eu mexo, eu acho. Então eu parei de mexer. Me conformei que essa parte dele não melhoraria. Só que as humilhações continuavam, né? O tratamento de silêncio continuava. Ele reclamava que eu não fazia a minha parte como mulher, mas eu não tinha estímulo nenhum para desenvolver esse lado mulher, porque era tudo nas minhas costas, né? Era trabalho, casa, filho, tudo. Então, realmente não tinha vontade de tentar ser uma mulher mais presente, sexualmente falando. Então eu abri mão disso. E a nossa convivência só foi piorando, até que começou os desrespeitos, né? Começou as agressões psicológicas, né? As humilhações, muita humilhação, muita humilhação. Ele bebê, ele se transformava, ele falava tudo que vinha na cabeça dele. Me culpava de tudo, mesmo sem eu ter culpa de nada. Me culpava da venda do carro. Me
culpava que eu destruía a vida dele, sendo que eu só dei um filho pra ele e compramos um apartamento. Meu único sonho era ter uma família, não destruir nada. Pelo contrário, se os dois estivessem no mesmo ritmo, a gente já tá muito longe, né? E ele me culpava por gastos que eu tinha, só que, caramba, eu trabalho, sabe? Não podia comprar uma air fryer, que fez um show, podia comprar uma churrasqueira elétrica, que fez um show, nada supérfluo. A única coisa supérflua que eu comprei foi os enfeites da minha árvore de Natal, que ele falava até esses dias atrás, jogava na minha cara, que eu gastei com a árvore de Natal. Mas a parte dele ele não fazia. Ele não era atencioso, não era carinhoso quando estava em casa, não saía do celular, não dava atenção para mim, já não estava mais dando atenção pro filho, não tinha paciência, atrasou muita conta em casa, faltavam as coisas em casa. Então eu pensei, eu falei, meu Deus, se eu tô com uma pessoa que não me trata bem, que deixa faltar as coisas em casa, que atrasa a conta, o cara me humilha, me trata mal, eu vou continuar pra quê? Aí, internamente eu já sabia que não ia dar certo, tá? Gente, tudo que eu tô contando pra vocês é tudo muito superficial. É a ponta do iceberg. Vocês já viram um iceberg, né? Iceberg é assim. O que eu tô contando pra vocês é só a ponta do iceberg. O que tava lá embaixo é babado. É babado. Então eu já sabia que não ia dar certo. Só que eu não via a saída, né? Que da outra vez eu me preparei, né? Aluguei a casa, enfim. Dessa vez eu não via a saída, então eu não sabia como que eu ia sair. Porque eu tava dependente financeiramente dele, mesmo trabalhando. Eu tava dependente emocionalmente dele, porque eu achava que na minha cabeça ele era o único, que independente de qualquer coisa tinha que dar certo. E eu não tenho rede de apoio, né? Não tenho parente perto, não tenho familiar perto. Então era eu e ele para cuidar do Heitor. Isso também me preocupava muito. Então eu não via saída. Tive várias crises no hospital. As pessoas me ajudavam, minhas enfermeiras me ouviam, minhas enfermeiras me acolhiam, buscavam saídas. Elas, na cabeça delas, tipo, era fácil de resolver. Na minha parecia que eu não via saída. Até que um dia ele bebeu, não sei como, estourou o celular dele, quebrou o celular todinho. Aí ele chegou em casa, estourou o controle remoto da TV, quebrou no chão. Eu acordei assustada. Ele quebrou o pisca-pisca da minha árvore de Natal, né? Porque ele ia puxar da tomada para desligar ela, só que ele não puxou o plug, ele puxou pelo fio, então arrebentou o fio. E aí quando eu acordei, eu não consegui dormir nesse dia. Aí eu já precisava ir no dentista realmente, porque eu tinha consulta marcada. Então eu avisei pro meu supervisor que eu não ia trabalhar. Coloquei o Heitor na perua, porque como ele não tinha celular, ele não ia conseguir acordar. Então eu deixei o Heitor na perua. Fui pro dentista. Quando eu voltei do dentista, meu apartamento estava virado, né? De cabeça para baixo. Todas as coisas que ele havia quebrado estavam no chão.
uma coisa pra cada lado. E aí eu comecei a arrumar a casa e refletir. Eu falei, meu Deus, até quando isso? Sabe? Até quando vai ter que ser assim? Até quando eu vou aguentar isso? E aí foi quando eu dei um basta. Mandei mensagem pro irmão dele perguntando se ele tava com ele. Ele falou que tava, que eles tinham ido comprar um celular novo. E aí eu mandei mensagem, eu falei, pode avisar ele pra vir pegar as coisas dele, porque ele vai embora hoje. E aí ele, não, eu já tô indo embora, que eu só tô comprando celular, eu já vou comprar o controle, não sei o quê. Aí eu falei, você vai vir, mas você vai vir pra pegar suas coisas, porque você vai embora. Ai, mas eu já vou comprar o controle, aí eu te dou o dinheiro, você compra o pisca-pisca, que não sei o quê. Eu falei, não, você vai embora. Tem certeza que é isso que você quer, que não sei o quê? Eu falei, sim, eu tenho. Foi uma decisão tão fria que eu tomei, que eu precisava tomar, porque a partir do momento que chega nesse nível de começar a quebrar as coisas em casa, vai parar onde? Vai quebrar o quê mais? Sabe? Eu não ia virar estatística. Eu não aceito virar estatística. Então eu precisava dar um basta nisso, porque tava muito surreal a convivência. Tava insustentável a convivência. Então, ou eu dava um basta, ou ia acontecer algo muito grave, tanto de uma parte quanto de outra. Nem vou citar as outras vezes. Enfim, tá? É a ponta do iceberg. Então, quando ele chegou em casa, eu já havia arrumado todas as coisas dele. Ele esperou o Heitor chegar da escola e pegou as coisas dele e foi embora. Voltou pra casa da mãe dele. E eu fiquei no apartamento. Confesso pra vocês que não tá fácil. Questão financeira. Tem bastante dívida, tá? Principalmente do apartamento, porque ele saiu. Ele me deixou com muita dívida, ele me deixou com contas atrasadas. Tava um pouco se importando. Então eu tô tentando aos poucos me organizar financeiramente, né? Não tinha rede de apoio, não sabia o que eu ia fazer com meu filho para eu poder trabalhar. Até que apareceu, pedi indicação num grupo do condomínio de quem cuidava de crianças e apareceu uma pessoa incrível, que hoje é meu braço direito. Sou apaixonada por ela, pelo filho dela. O Heitor é apaixonado por ela. Então tá dando muito certo, pra honra e glória de Deus. Ela é minha rede de apoio. Então, hoje eu tô conseguindo, hoje eu tenho paz pra ir trabalhar, sabe? Eu falo pras meninas no serviço que quando eu entrego o Heitor pra ela, é como se eu estivesse entregando pra mim, porque ela é uma pessoa incrível, ela é mãe, então confio, sabe? Tenho paz, fico tranquila. Coisa que eu não sentia quando tava com o próprio dele, né? Ou quando às vezes vai pra lá. Porque já teve algumas vezes dele levar ele. E aí o Heitor não queria ficar lá. E ele beber. Trazer o Heitor extremamente agressivo, violento. Teve uma vez que ele trouxe o Heitor de volta, enxotou o moleque do carro. Tipo, sai daqui mesmo. Empurrou ele, como se ele fosse um lixo de dentro do carro. Não vou esquecer isso nunca na minha vida. A outra vez foi no Natal, que ele pegou ele no dia 20
23 à noite, porque eu ia trabalhar no dia 24. Os combinados eram ele pegar ele todo final de semana que eu fosse trabalhar, ou sábado ou domingo, e o Natal ficaria com ele e o Ano Novo ficaria comigo. E aí no Natal, ele pegou ele no dia 23, né? Ficou com ele até o dia 24. E aí, no dia 24, à noite, na madrugada, ele subiu, trouxe o Heitor de volta. Ele ainda tinha acesso ao condomínio, né? Então, ele passou a facial dele lá na entrada, entrou. E aí, eu tranco a porta, agora eu não consigo mais deixar a porta aberta. Então, eu tranquei a porta e aí ele começou a apertar a campainha insistentemente. Quando eu abri a porta, o Heitorzinho entrou todo feliz pra casa e ele tava transtornado. Então ele pegou as coisinhas do Heitor e jogou assim no chão. Foi embora. Aí eu tranquei a porta. Aí nesse dia, nessa madrugada, ele me mandou áudios horríveis, me xingando muito, falando coisas feias do Heitor também. Então, é que eu não vou colocar o áudio aqui porque com certeza o YouTube vai derrubar. Então, ele mandou esse áudio e friamente eu salvei todos os áudios, né? Porque querendo ou não, tudo é prova, né? Eu preciso ter o meu respaldo, eu preciso ter a minha segurança, então tudo é prova. E eu salvei, e aí na manhã seguinte ele apagou tudo, mas eu já tinha salvo. E aí no final de semana, que era pra ele ficar com o Heitor pra eu poder ir trabalhar, ele falhou. Ele disse que ele precisava ir trabalhar porque o movimento estava fraco, mas lá no meu íntimo, eu meio que sabia que ele estava querendo me prejudicar. Tanto que ele falou que se vira, o problema é seu, que meu filho não é um problema, meu filho é a minha solução. Ai, você não é uma mulher empoderada, que se vira sozinha, então se vira sozinho, o problema é seu. Eu falei, meu filho não é um problema, mas tudo bem, obrigado, que Deus te abençoe, tudo que você tá fazendo por mim. E aí, mandei mensagem para várias pessoas, a babá dele, graças a Deus, ficou, porque ela disse que não ia sair, que não tinha compromisso, que ela ficaria, tive que pagar por fora, né, porque era um domingo. E passado esse final de semana, aí ele me mandou uma mensagem descaradamente, perguntando o que eu achava da gente fazer um churrasco no Ano Novo aqui no apartamento, só pra gente ficar com o Heitor depois do que ele havia feito. Porque tudo que ele fazia de errado, ele simplesmente apagava, como se ele nunca tivesse feito nada. E vivia normalmente, sempre foi assim. Me magoava, fazia eu chorar, no dia seguinte era como se nada tivesse acontecido. E eu tinha que agir como se nada tivesse acontecido. Então eu falei, eu vou fazer um churrasco, mas pra eu e o Heitor. Porque você já ficou com ele no Natal, então o Ano Novo ele vai ficar comigo. Aí tudo bem. E quando ele foi pra lá no Natal, o Heitorzinho ficou várias coisas dele lá, né? Ficou bicicleta, ficou brinquedo, ficou sapato, lenço umedecido, perfume, ficou muita coisa lá. Ele trouxe de qualquer jeito, só jogou no chão e foi embora. Então, no Ano Novo, a
gente teve um ano novo muito gostoso, eu e o Heitorzinho. Vocês viram aí no vídeo anterior, foi o meu ano novo junto com ele. E quando foi 1h30 da manhã, ele mandou mensagem e me ligou e eu perguntei o que ele queria, porque eu não vou atender ele, eu não atendo ligações dele. Então, o irmão dele ligou e aí eu atendi. Quando eu atendi, ele falou que tinham trazido a bicicleta do Heitor. E aí ele pegou o celular do irmão e começou a me xingar muito pelo celular. Porque depois do que aconteceu no Natal, eu conversei com a síndica, porque eu não estava conseguindo acesso, né, ao sistema do condomínio. Então ela pediu para ela tirar o acesso dele no condomínio, pedir para tirar a facial dele, pedir para tirar as digitais para ele não conseguir entrar. E graças a Deus ela fez, porque no ano novo ele estava completamente transtornado. Então ele tentou entrar e a facial dele não funcionou. E aí quando o porteiro me ligou perguntando se eu conhecia, eu falei que eu conhecia, mas que eu não autorizava ele entrar. E parece que ele tentou entrar de carona e o porteiro barrou ele e não deixou ele subir. Graças a Deus, porque do jeito que ele tava, só Deus sabe o que iria acontecer se caso ele tivesse subido. Então eu deixei o Heitor em casa, desci para pegar a bicicleta. E quando eu desci, foi a pior coisa que eu fiz da minha vida, foi ter descido, porque a agressão psicológica dele foi absurda, coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele me xingou muito, desferiu palavrões horríveis pra mim, né? Muito feios mesmo. Ameaçou de tomar um apartamento, enfim, seu de menos. Me xingou muito mesmo. E aí, quando ele saiu do carro pra vir pra cima de mim, uma vizinha apareceu, me defendeu, tomou as minhas dores e me tirou de perto dele. Eu vou resumir, tá? Porque foi bem feio mesmo. Então, quando eu voltei pra casa, eu tava completamente perdida, abalada emocionalmente. Eu perdi meu chão, eu não conseguia respirar, me doía o peito. Foi muito pesado, foi muito triste. E eu já estou fazendo terapia com a psicóloga. Já fiz 2 sessões. Dia 21 a terceira. Graças a Deus eu tô fazendo, porque se eu não tivesse eu estaria muito pior. Mas desde então eu tenho desenvolvido muita ansiedade. Crise de pânico. Tô em casa, tem que estar tudo trancado, mas eu ainda fico assustada. Na minha cabeça ele vai entrar, na minha cabeça ele vai aparecer a qualquer momento. Então eu tô muito assustada. E mesmo com a facial cancelada, eu tô muito assustada. E aí depois do que ele fez no dia 1º, ele sumiu por 5 dias. E aí dia 5, agora ele mandou mensagem, falou que tava com saudade do Heitor e que queria foto do documento do Heitor e do contrato do apartamento. Não respondi. Até agora eu não respondi nada. Na hora que eu vi que ele me mandou mensagem, já me deu uma crise muito forte. Eu fiquei muito abalada. Então eu
não respondi. E desde então eu tenho tentado seguir minha vida, a minha maneira, do meu jeito, tentando dar o meu melhor pro meu filho. Eu sei que eu não tô bem. Ainda não estou 100%, mas eu estou melhor que antes. Mesmo com as crises que tem me dado ultimamente. Eu tô melhor do que antes. Eu sei que eu vou melhorar cada vez mais. Me dói saber que talvez eu perca o apartamento, porque não é nem meu. Era meu sonho pro meu filho. Mas Deus sabe de todas as coisas e tá na mão dele. Mas que tudo que aconteça seja da vontade de Deus, porque a vontade dele é perfeita. Estou respaldada diante da justiça. Estou protegida pela justiça, se é que me entendem. Então, agora é só esperar e tentar seguir, sabe? Eu precisava fazer esse vídeo. Queria poder contar em detalhes tudo o que aconteceu, mas eu não posso, né? Até pra pessoa não usar isso contra mim. Então, o que eu falei é o limite. Infelizmente, queria poder contar muito mais, mas não posso. É uma forma de desabafo, uma conversa. Não aceito mais. Peraí. Coloquei uma luz diferente aqui, porque a outra tava muito clara. O Heitorzinho acordou assustado que ele me procurou na cama e ele não me achou. Aí eu fui lá acalmar ele. Voltei só pra finalizar o vídeo. Queria ter falado muito mais. Mas espero que vocês tenham conseguido entender um pouco de tudo. Porque, né? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Não vou morrer. Eu não vou adoecer. Eu não vou virar estatística. Vou me cuidar. Vou me fortalecer. Vou crescer. Vou cuidar do meu filho. Quero ser uma pessoa melhor. Apesar de tudo, eu não desejo mal pra ninguém. Não desejo que nada de ruim aconteça com ninguém. Pelo contrário, eu desejo bênçãos, desejo que realize os sonhos e que suma, que vá viver a vida. Só quero paz. Paz pra viver, pra trabalhar, pra cuidar do meu filho só. E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui. Fiquem com Deus.